Enem 2015, questão 76. A questão diz o seguinte: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, nessa sequência de equações químicas. Que valor mais próximo da massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Logo de cara, podemos perceber do que se trata essa questão. Essa é uma questão de estequiometria, rendimento de reações e pureza. Para resolver o exercício, primeiro temos que balancear as equações químicas e relacioná-las. Como assim? Tá, vamos conferir o produto da nossa primeira reação. Serão gerados 2 mols de óxido de zinco. Portanto, na reação seguinte, devemos balanceá-la de acordo com a quantidade de mols do nosso produto. Então, restará para a gente 2ZNO mais 2CO, que vai gerar 2 mols de zinco e 2 mols de CO2. Corta, corta. E aqui nós temos as nossas duas reações químicas relacionadas. Agora que já resolvemos o primeiro problema, vamos começar a introduzir os valores. Mas antes disso, temos que prestar atenção em um importantíssimo detalhe. No enunciado está escrito a pureza do minério de salerita, que no caso é 75%. Com isso, temos que pensar que de 100 kg de salerita, do minério de salerita, apenas 75% será correspondente ao sulfeto de zinco, o nosso ZNS. Nós temos que 2 mols de ZNS vai gerar 2 mols de zinco metálico. Então, 2 vezes a massa do ZNS, que é de 97, então 97 gramas, que vai gerar 2 vezes 65 gramas, que é a massa do zinco metálico. Portanto, 75 kg, que é a mesma coisa que 75 mil gramas, está para o valor de zinco metálico que queremos encontrar. Aqui, nós podemos aplicar a nossa famosa regra de 3. Então, 2 vezes 97 vezes x é igual a 75.000 vezes 2 vezes 65. Podemos simplificar o 2 em ambos os lados. Então, a gente vai ter que 97 vezes x é igual a 75.000 vezes 65. Fazendo essas continhas, a gente chega que 97x é igual a 4.875.000. A gente passa o 97 dividindo e nós temos que 4.875.000 sobre 97 é igual a x. Fazendo essa continha, a gente chega em 50.257,7 gramas. É um númerozinho um pouquinho assustador. Mas a gente pode aproximar ele a uns 50 kg. Então, vamos olhar a nossa resposta. 50 kg. Portanto, a letra D vai ser a nossa resposta. Ei, calma. Você já ia mesmo marcar 50 kg. Vamos voltar ali no enunciado? A gente tem que lembrar que o rendimento desse processo é de 80%. O resultado que a gente encontrou seria caso o rendimento fosse perfeito, fosse de 100%. Então, pegando o valor que encontramos, que é o nosso 50, e calculando 80% dele, 80% de 50 é a mesma coisa que 50 vezes 80 sobre 100. Simplificando, nós temos que 50 vezes 8 sobre 10. 400 sobre 10, corta. Então, a gente tem que a nossa verdadeira resposta seria 40. O nosso verdadeiro rendimento seria 40. A gente volta ali nas respostinhas e vê que a nossa letra C, 40, marcou. Acertou.
Enem 2016, questão 72. A questão lê o seguinte: uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida e todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída de vapor de uma sauna, aromatizando-as, conforme mostrado na figura abaixo. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Bom, logo de cara, a gente consegue perceber que essa é uma questão que se trata dos processos de separação. Nesse processo, temos que lembrar que a água é conhecida como solvente polar universal, ou seja, ela é capaz de dissolver substâncias com a sua mesma polaridade. Bom, voltando à questão, o vapor da água passa pelo capim-cidreira e, consequentemente, pequenas substâncias que estão presentes no mesmo são solubilizados e, em sequência, são arrastados pelo vapor da água, sendo assim, são levados à sauna. Portanto, nós podemos concluir que esse processo pode ser considerado como extração por arraste, ou seja, a gente pode marcar a letra C nessa questão.